cara, ele foi bombardeado, tacaram a cabeça do cara com tiros. A cabeça dele foi deformada. Por quê? Porque ele percebeu um movimento de pessoas poderosíssimas, ocultas ao público, ocultas da imprensa. Planos e erros deles não eram revelados. Eles tiravam reis, estabeleciam reis, estavam fazendo de tudo, diabo a quatro. E o Kennedy falou assim, olha, nós somos contra isso. Pronto, o que aconteceu com ele? Morreu. Silenciaram o cara. Cessou. E a família dele? Silenciou. O irmão dele morto. E não sei quem mais morto. E entendeu? Morto. É assim, simples assim. Se opôs à nova ordem mundial, acabou. Então é assim com ele, gente. E é claro que eles são anticristãos. A gente viu, né, os textos do Albert Pike e tudo mais. Então, vocês que estão nos acompanhando hoje, saibam que isso existe, é poderosíssimo. Eles estão em vias de mudar a humanidade, eles querem mudar as relações humanas. E nós precisamos de representantes, é claro, nossa vida tem que estar ligada com Deus. E acabou. O que há no mundo, e se a gente puder, de certa forma, minimizar os problemas, se estiver ao nosso alcance, exercer alguma influência no sentido de minimizar o problema, os problemas, né, a gente faz, porque a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas nós não devemos nos empenhar em luta político-partidária. Nossa luta está no campo das ideias. Então, aquelas ideias que nós sabemos que são saudáveis, a gente replica, a gente até divulga, mas as ideias que a gente sabe que são malignas, a gente tem que combater. Não dá para a gente ficar, né, de braços cruzados enquanto o mal ganha terreno. É nesse aspecto que a gente combate ideologias. Positivismo, marxismo, anarquismo e etc. E outras tantas. Né? É nesse plano que a gente combate, mas não no plano do combate político-partidário. Aí não, de modo algum. Então, nós devemos ficar atentos. Né? O livro Eventos Finais, na página 15, fala assim que nós devemos estar atentos aos movimentos no mundo que tendem a regimentar as nações para o conflito final. Interessante que esse arregimentar as nações para o conflito final concorda com o Salmo 2 que a gente leu lá. Né? Os príncipes, os reis se mancomunam, os príncipes juntos, né, se unem, conspiram contra o Senhor e seu ungido, né, contra Deus e o seu filho, né, Jesus. Então nós temos que estar atentos. Obviamente a gente não deve ver esse negócio de nova ordem mundial, de grande reset como coisa boa. Então a gente tem que ficar atento. Gente, nossos avós adventistas, né, para quem teve avô adventista que nem eu, não imaginava que seria assim. E nós estamos prestes a ver a coisa acontecendo. Daí eu me pergunto, como está a nossa relação pessoal com Deus? Você com Deus, eu com Deus. Nossa leitura da Bíblia, né? Nosso estudo da Bíblia, sua leitura da Bíblia, minha leitura da Bíblia. Como nós estamos na oração, as minhas orações, as suas orações. Porque precisamos rever isso. Precisamos colocar a nossa vida em dia com Deus. Viver aquilo que nós conhecemos e pregamos como verdade. E sermos luzes por onde passarmos. Samuel. Fala, pode mandar aí, manda. Sou eu, Thiago. Vai, Thiago, chuta aí. A família Rothschild hoje, ela ainda está no controle financeiro do mundo? A família mais poderosa do mundo são eles, viu? A mais poderosa do mundo são eles. Não é a família Rockefeller? Eles dizem, mas eu duvido e eu dó. Explico. E aquela história que você contou sobre o banco lá, da guerra colonial, foi do Rockefeller ou do Rothschild? Rothschild? Então eles, tá. Vamos lá. Não, no estudo anterior, acho que você confundiu isso pelo Rockefeller. Não, então é assim, ó. Rothschild, século XIX, eles já eram a família mais poderosa do planeta Terra, certo? O país mais poderoso do planeta Terra era a Inglaterra. O Império Mundial era a Inglaterra, século XIX. Os Estados Unidos só vão surgir como uma potência depois da Primeira Guerra Mundial e como a primeira potência mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda, eles não são o país mais poderoso do mundo. Daí o que acontece? O Rockefeller surge enquanto família poderosa nos Estados Unidos, no final do século XIX, principalmente no começo do século XX, o Rockefeller.
E é uma dinastia, né? Porque é de pai para filho, assim por diante. Então, a Rothschild já era mais poderosa do mundo no século XIX. Quando chega no século XX, ela não perde, ela só está ganhando. Ele só vem crescendo só. E ele estava na crista da onda. Então, não é possível ninguém superar a Rothschild. Só para vocês terem uma ideia, gente, ó. A família Rothschild, eles patrocinaram a criação dos Illuminati. Então, os Illuminati foram uma criação da família Rothschild. Então, a família Rothschild já tinha aquelas ideias que a gente leu hoje nos slides dos Illuminati. Ela já tinha aqueles 5 protocolos, são 25 protocolos de ação. Nós lemos 6 hoje. Do que os Illuminati queriam fazer no mundo. Abolir a família tradicional, abolir a herança, o direito de herança, abolir a propriedade privada, abolir a monarquia. Tudo isso era projeto deles, a família Rothschild. E eles criaram os Illuminati. Esses caras são os Illuminati. A família Rothschild, não só eles, mas eles assumiram também, eles colocaram junto deles as famílias mais poderosas do mundo. A família Loeb, a família Kuhn, a família Warburg, a família Morgan, a família Rockefeller. Eles colocaram eles juntos. Sobre o Banco Federal Americano, eu falei no último estudo que a gente estudou sobre o cenário profético do fim e a igreja, eu falei sobre o Federal Reserve, como que ele surgiu, né? Em 1912, a família Rothschild chamou essas famílias amigas, né, que eram todos próximos uns dos outros, né? Essas famílias que eu citei, chamaram eles para uma reunião numa ilha da América Central chamada Jekyll Island, ou a ilha Jekyll Island. E lá eles se reuniram e planejaram como criar o Federal Reserve. Só que tinha um parlamentar nos Estados Unidos que ele era contra, ele fazia oposição e não deixava o projeto ir adiante. E não sei se ele também era bancado por adversários econômicos dessas famílias poderosas, né? O fato é que um deles, a família Morgan, eles criaram uma empresa chamada White Star. Com a White Star, a família Morgan criou o Titanic. E no Titanic, a primeira viagem do Titanic, que era o navio que diziam que nem Deus afundaria, né? Saiu até em manchete de jornal. Os endinheirados que foram para a viagem do Titanic eram endinheirados, vários deles, né? Não todos, é claro. Os poderosos foram nessa viagem, eles eram adversários dessas famílias, Rothschild, Rockefeller e tudo mais. E eles morreram lá. Os adversários morreram lá no afundar do navio, em 1912. Aí, em 1913, eles criaram o Federal Reserve. Então, primeiro morrem os adversários, depois a gente cria o Banco Federal Reserve, e depois que a gente cria o banco, a gente cria a Primeira Guerra Mundial. Aí surge a Primeira Guerra Mundial, aí os Estados Unidos começou a se endividar para essas famílias criadoras do Banco Federal. Não suficiente essa guerra, teve a Segunda Guerra, e eles continuaram se endividando. Moral da história, hoje quem manda mais lá são eles que são os credores. Porque eu ouvi uma informação de que os bancos centrais de cada país, hoje, eles recebem regras desse banco central aí do Rothschild, aí, né? Exatamente. Ninguém nem conhece eles, né? Exato, assim, não é que não tem imagens deles na TV, num jornal, numa revista, tem, você até encontra, mas o jornal, a revista, nunca vai apresentar os Rothschild como aquilo que eles são, entendeu? Eles nunca vão apresentar a família Rothschild falando da importância deles direto, entendeu? Isso vai ficar oculto, nas entrelinhas. É quem estuda que vai descobrir isso. Então, isso, infelizmente, ainda hoje, tá muito oculto isso aí. O pessoal não sabe, né? O pessoal acha que, né, o Trump que manda e ponto, acabou. Não é bem isso. O Donald Trump nem faz parte do projeto globalista. Ele é nacionalista. Ele é contra a ideia de organismos internacionais ditar as regras dentro dos Estados Unidos. Então, o desenrolar da história, o devir histórico, nós não sabemos se... Primeiro, nós não sabemos quem vai ganhar nos Estados Unidos o governo, né, a presidência. Se caso ganha o Trump, como ele é contrário à ONU e à nova ordem mundial, esses globalistas, ele é contrário,
Pode ser que nessa contrariedade ele fortaleça o nacionalismo americano, continuam como protagonistas do mundo, né, politicamente, na geopolítica, e uma vez dependendo tão intimamente do eleitorado americano, que é principalmente o eleitorado cristão, protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, enfim, o pessoal patriota americano, pode ser que esse eleitorado religioso comece a tentar restaurar os valores do Ocidente, restaurar os valores cristãos, a prestar uma homenagem ao Papa, né? Aí pode vir o tal decreto dominical, que nós sabemos que virá um dia. Então, é provável que seja com o Trump que aconteça isso, ou a gente vai ver o que vai acontecer. O fato é que, num projeto globalista, não é os Estados Unidos que é protagonista, entendeu? Porque os Estados Unidos é um obstáculo ao globalismo. Para os globalistas, eles têm que dominar os Estados Unidos. Eles têm que submeter os Estados Unidos ao organismo burocrático supranacional. E aí, os Estados Unidos submisso a um organismo burocrático supranacional, os Estados Unidos não é mais quem manda. E aí, assim, fica estranho na profecia, entendeu? O que parece se encaixar é os Estados Unidos no protagonismo, para poder gerar a profecia. Mas vamos ver, né? Isso por enquanto, esse momento de especulação. Tá bom? Fala aí, gente. A irmã Tereza quer fazer uma pergunta, pode falar. Manda! É que eu preciso sair, tudo bem? Oi. Boa noite. Boa noite. O que eu queria saber em relação ao topo da pirâmide lá, quem é que faz parte desse grau 72 aí? Dá um... São as tais famílias que eu falei para vocês. São as tais famílias, são eles que fazem parte. Eles aparecem... eu vou falar para você, tá aqui, ó, eu tenho aqui o livro, eu vou mencionar os que fazem parte. Deixa eu dar uma olhada aqui no índice, eu já abro na página, mais fácil, não é só um instantinho. Que eu já vou mencionar para vocês as famílias, além da Rothschild. Além da Rothschild. Oi. Igual você falou, né? Aquelas pessoas que eram contrários a eles, né? Que morreram lá no Titanic, sim, eles sabiam que isso ia acontecer? Claro que não, imagina. As famílias, os que morreram não sabiam. Vamos lá. Agora os morreram, eu falo os que... Porque a gente sabe que essas pessoas, eles têm parte com o demônio, né? Então, provavelmente, irmã, aí eu estou chutando, provavelmente, como eram adversários da família Morgan, que criou o Titanic, eram adversários da família Warburg, da família Loeb, da família Kuhn, da família Rockefeller, Rothschild, etc. Eu vou citar todas, que está aqui na minha mão, a página já está aqui no jeito. Então, como eles eram adversários, provavelmente foi algo programado. Eu estou inclinado tendencioso a pensar que foi programado o ato do desastre do Titanic. Porque, note, um detalhe, né? Não é só isso, não é só a coincidência de que os adversários, vários adversários poderosos morreram no evento. Também tem o fato de que a empresa que criou era uma das famílias, o Warburg, criou a Morgan, que criou o navio Titanic. Outro detalhe, sim, aquele navio Titanic, ele tinha, eu não sei se era 17, mas eram algo em torno de 17 barquinhos, eu digo canoas de resgate, sabe, para uma emergência. E naquelas lá cabia cerca de 20 a 30, não, 40, não, acho que 50 pessoas. Mais ou menos 50 pessoas em cada um daqueles barquinhos de resgate. Caso o Titanic afundasse, tinha 17 vezes 50. Dava para muita gente ser salva, muita gente. Possivelmente quase todo mundo mesmo do navio. Infelizmente, escolheram mulheres e crianças, só mulheres e crianças. Não, estou falando que infelizmente salvaram mulheres e crianças. Não, estou falando isso, estou falando assim, infelizmente só a maioria, mulheres e crianças, e os homens não foram salvos. Inclusive os de primeira classe. Aí fica mais um detalhe, como que os homens de primeira classe também não se salvaram? Não é estranho?
que até os ricos de primeira classe não foram colocados nos botes. Botes salva-vida, acho que é isso, botes. Então é estranho, então tem muita coisa suspeita. Então eu estou inclinada a pensar que aquilo foi uma coisa meio combinada. Mas vamos seguir adiante. Você perguntou as famílias, né? Então aqui, ó, página 41 desse livro, ó, o livro que eu mencionei para vocês. Página 41 tá assim, ó. Sem seguir qualquer ordem da importância, além das onipresentes famílias Rothschild e Rockefeller, alguns outros nomes são sempre lembrados quando o assunto é fortuna e poder. Aí vou mencionar as famílias agora. Família Schiff, família Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Aldrich, Kennedy, Bush, Onassis, Russell, Loeb, como eu mencionei para vocês, Loeb, Van Duyn, Grimaldi, Hariri, Ortega Gaona, Trump, família Trump, Fredricksen, Walton, Hearst, Efruzi, Warburg, Morgan, Vanderbilt, Oppenheimer, Otto, família Koch, família Kuhn, família Arnold, família Elo, Carnegie, Gates, família Buffet, família Harriman, Safra, família Safra, que é a dona do Banco Safra, né? Fiskes, Gold, Windsor, família Windsor lá da Inglaterra, da realeza, família Lehman, família Bernadotte, família Mountbatten, família Schleswig-Holstein, família Whiting, família Kwok, família Myrtal, família Ambani, Lee, Abdullah, Saud e Al-Sabah. Então, mencionou várias famílias poderosas, inclusive a família do Trump, mas não como membros desse cartel. Eles são poderosíssimos, falando de dinheiro, né? Mas não são membros do cartel. Membros do cartel que criou o Banco Federal Americano e que manda nos bancos de cada país, né? no banco central de cada país do mundo, são a família Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Schiff, Loeb, Kuhn. Essas famílias eu sei que fazem parte. Eu não sei todas agora de cabeça, mas está nesse livro aqui, ó. Esse livro diferente aqui, ó. Política, Ideologia e Conspirações, de Gary Allan e Larry Abraham. Sugiro a todos vocês que vocês pudessem leiam, vocês vão aprender demais. Inclusive, vocês vão saber para quem Karl Marx trabalhava. Aqui vocês vão saber para quem Karl Marx trabalhava. O criador do comunismo, né, da teoria do comunismo, né, da luta de classes. Pelo que você mencionou no estudo, já dá para imaginar para quem Karl Marx trabalhava. A Sueli quer comentar agora. Exatamente. Gente, é muita coisa tremenda, legal. E que tem nesse livro que eu abreviei. Eu não li o maior discurso, o maior trecho do Albert Pike. Não deu tempo. 9h49, preciso terminar. Senão vocês vão ficar com sono. A Sueli quer falar, a gente não tá com sono, não. Vão falar assim, nunca mais vou me reunir com eles. Vai lá, fala aí, gente. Quem vai falar agora? Sueli. Eu. Boa noite, gente. Pergunta mesmo, Samuel. Diante disso, assim, né, de tudo que você trouxe, a sensação que a gente tem é que nós somos marionetes, né? Porque, no caso, por exemplo, nos concentramos tanto em qual candidato nós vamos votar, tal, mas se eles, por exemplo, eles ocasionam a Primeira e Segunda Guerra Mundial, é difícil pensar que eles também não estão controlando aí os rumos para as eleições. Então, o que eu queria que você falasse? O que eu queria aí que você comentasse agora? A questão das redes sociais, né? Se, de certa forma, elas são mais uma criação deles, ou se elas atrapalharam esses planos, e o limite, né? Para as ações desses grupos, né? Porque a gente vê também ao longo da história que, às vezes, os rumos da história foram modificados por questões naturais, né? Da natureza mesmo, assim. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Somos marionetes?
as redes sociais atrapalharam, melhoraram ou foram a favor, né, aos planos deles, e essa questão dos limites para esses grupos. Tem um slide que a gente usou aqui hoje, Suelen e demais irmãos, que fala assim, que tem recuo, ajustes desses grupos poderosos, né? O que acontece? As redes sociais, a internet, foi meio que um ponto fora da curva, foi uma coisa inesperada para eles. Eles achavam que eles iam continuar controlando e conduzindo todos nós como marionetes, como você falou. E, de certa forma, nós somos marionetes, de certa forma, né? Algumas poucas pessoas que despertam para essa realidade toda por estudar, acabam se colocando para além do controle deles, entre aspas, para além, entre aspas, assim, mentalmente para além, mas fisicamente não tem como a gente escapar do poder deles, da influência deles. Por exemplo, eu estava conversando com o Rafael, que canta no Quarteto Moriá. Nós vamos estar aí em Brás Cubas, dia 21, de manhã, e à tarde o Som e Louvor. Aí o que acontece? Oba! E ele falou assim, porque ele trabalha com informática, ele falou assim, assim como o Bruno, que está com a gente aqui, né? Ele falou assim que não precisa da tecnologia 5G. Com a tecnologia que nós temos aqui, se o sinal for bom, a empresa que fornece o sinal de Wi-Fi para nossa casa consegue captar o sinal de calor do nosso corpo. Sabe se nós estamos nos movimentando, se nós estamos a 5 metros ou a 1 metro do modem, do aparelho de Wi-Fi. Então, eles sabem quase tudo da gente, né? Sabe se tem 2 ou 3 pessoas, ou 1 pessoa, ou 8 pessoas em casa. Eles sabem, só pelo sinal de Wi-Fi, eles sabem isso. Quando chegar a tecnologia 5G, aí mais, eles vão quase ver o nosso rosto. Então, desse ponto de vista, né, do movimento, do corpo, eles têm um controle da gente, controle. Será que o celular está andando? Eles sabem onde a gente dá. Agora, mentalmente não, eles não conseguem controlar a nossa mente. Pelo menos assim, nós que temos consciência, né, dessas forças em ação. E nos colocamos sob os cuidados de Deus. Deus protege a gente. Agora, se a gente negligencia a necessidade de conhecimento, de estudo, e de ficar firme com Deus, né? De ser servo de Deus, Deus nos proteger, não tem como. Porque na hora da perseguição, né? Quando a coisa, assim, a luta ficar mais renhida e partir não só das ideias, mas partir para o físico, aí só Deus mesmo, né? Só Deus para fortalecer a gente, colocar a gente no caminho e nos proteger do mal. Mas, por enquanto, ainda há o que a gente fazer. Ainda há. Tereza, agora se a gente se organizar, estudar, né? Gente, ó, o horário já está bem avançado. Você quer falar alguma coisa? A Tereza quer falar uma coisa. Manda aí, Pode quem falar, vai Tereza. falar? Manda. Tereza, depois Thiago. Não, essa geração 5G que você comentou, tá vindo a 6G, parece que até 2030, meu Deus. Dá Pois medo isso. A tecnologia Isso. não para, a tecnologia não para. Não para. Vamos sair daqui que a bebê vai dormir. Thiago? Pode falar. Pode falar, Thiago. Pode falar. Tá, eu tenho uns 3 comentários, eu vou falar tudo uma vez, aí depois você só comenta aí encerra a minha parte. Então, a gente pode afirmar que essa nova ordem mundial é o sistema de governo de Satanás para o final. Se a gente puder afirmar isso, quem é o cabeça disso aqui na Terra? Samuel, você está mutado, Samuel. Desmuta o microfone aí. Samuel? Aí. Desculpa. Pronto, beleza. Então, Tiago, a gente sabe que o dragão, né, a antiga serpente, deu o seu poder à primeira besta. Ele também age intimamente com a segunda besta, que vai prestar homenagem à primeira besta. A segunda besta dos Estados Unidos da América do Norte e Roma papal. Então nós temos essa tríade, né? Nós não sabemos ainda exatamente em que contexto elas agem. Se os Estados Unidos agem como protagonista na nova ordem mundial, ou se a nova ordem mundial vai ser uma rival dos Estados Unidos e eles não vão ceder à nova ordem mundial,
e ainda protagonistas do mundo vão implementar o decreto dominical, e nós não sabemos ainda assim ao certo assim em que tipo de relação vai existir por ocasião do cumprimento da profecia entre os Estados Unidos e a nova ordem mundial. Isso ainda não está claro. Então a gente está acompanhando o desenrolar da história para ver como as profecias vão se encaixar. Porque a profecia, ela dá, digamos assim, ela fornece uma espécie de a silhueta do que acontecerá, né? Uma silhueta. Mas você não percebe aí narinas, olhos, tem detalhes que ainda falta vamos dizer assim, preencher esse cenário. Só quando vai chegando mais próximo, né? É só com o tempo que a gente vai perceber isso. Agora, uma coisa é certa. Se a nova ordem mundial conseguir derrotar os Estados Unidos, submeter os Estados Unidos à nova ordem mundial, aí talvez, ainda assim, ela use os Estados Unidos para servir de modelo para o mundo, fazendo com que a própria nova ordem mundial, manipulando os Estados Unidos, adequa os Estados Unidos e submete os Estados Unidos ao papado e, enfim, a honrar o papado com o decreto dominical. Tudo pode acontecer, né? Nós estamos pensando aqui, quando a gente especula, a gente tem que deixar claro, ó, gente, a gente está só tergiversando, pensando aqui o que pode ser, o que pode ser, o que pode ser. Nós não sabemos. O que sabemos é o que está escrito na Bíblia. Roma Papal vai ser homenageada pelos Estados Unidos da América do Norte numa aliança tríplice entre protestantismo apostatado, catolicismo e espiritismo. Essa aliança tríplice vai fazer com que um decreto papal seja honrado nos Estados Unidos. Esse decreto papal honrado nos Estados Unidos depois vai expandir, ele vai se estender para outras nações, isso nós sabemos, né, pelas profecias. O mundo vai se submeter a isso, como está escrito no quadro de Apocalipse 13, versos de 11 a 18, e só vão escapar um grupo seleto que está descrito no Apocalipse 14 como os 144 mil. É um povo que tem uma mensagem específica, serve a Deus fielmente, segue o Cordeiro, para onde o Cordeiro vai, eles perseveram em guardar os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus, é um povo honrado. E eu e você somos chamados a fazer parte desse povo honrado, da gente fazer parte dessa elite de Deus, para enfrentar o mal com a verdade. Isso é mais importante que tudo que a gente falou até agora. A gente ficar firme com Deus é a coisa mais importante que a gente podia fazer na nossa vida, nossa melhor decisão. Agora, evidentemente que a gente não vai estar de olhos fechados para o que acontece no mundo. Pessoal, na semana que vem, fechando aí, ó, semana que vem, nós vamos ter um estudo, eu não sei qual estudo, você sabe aí, Bruno? Sim, não, semana que vem é com você, é o segundo lá. O da semana que você... Deixa eu pegar aqui o nome, peraí. Que eu não me lembro de cabeça, mas eu queria anunciar para vocês, aproveitando que vocês estão aqui, semana que vem a gente vai estender o nosso Corrupção estudo da inteligência. como Oi? Corrupção da inteligência. Olha, Corrupção da Inteligência é um livro e eu vou tentar abreviar, enxugar o conteúdo desse livro para estudar com vocês em 1 hora, 1h30. Vou tentar não chegar às 10 horas, tá bom, gente? Me perdoe. Não, tá não bom? tem problema. Eu tenho certeza que ninguém tá achando ruim, Peraí, não. só mais uma coisinha. Misericórdia. Duas coisinhas. No começo da ordem mundial, né, que veio se falando lá no início da pandemia, a maioria não botava fé, né, do que estão vendo agora sobre ela. E isso eu falo, não é o mundo, não, é os adventistas mesmo. Sim, sim. Uma outra coisa do 5G aí. Quando se fala na Agenda 2030, que de 2021 até 2030 tem várias coisas para acontecer, essas coisas que estão jogando para a gente saber de fácil acesso são só as coisas bonitas. O resultado final, o que vai acontecer de verdade nessa agenda, só descobre pesquisando, que é a parte ruim, né? O que eles mostram para a gente é só o que a gente tá, o que eles julgam que nós estamos preparados para saber. O que eles não revelam é justamente aquilo que a gente precisa saber. Então, estudo, oração, comunhão com Deus, para Deus preparar a gente, porque, sinceramente, eu não estou preparado para ver meus filhos perseguidos. Eu até acho que aguento ser perseguido, acho, mas ver meus filhos sendo perseguidos, eu não sei se eu estou preparado para isso. Então, vamos nos preparar, não é não? Sim. Queridos,
Samuel, Deus antes da oração abençoe. final, vou fazer só um comentário. Para Boa noite a quem, todos. para quem fica Fala. pensando em Rothschild, Rockefeller, que não faz sentido, tem um documentário chamado Plandemic. Teve o primeiro de uma doutora, que ela denunciou sobre o Covid e vacinas e etc. E as indústrias de checagem, indústria chama, porque é uma indústria mesmo, Sim. não são corporações nem jornalismo, aquilo é uma indústria de checagem, elas massacraram falando que era fake news. Eles fizeram a segunda. Essa segunda deles é sensacional, é um documentário de 1h30, ele já foi retirado do YouTube, porém, eu baixei e tem no meu Drive. Quem quiser, eu envio. Lá, o que vocês vão descobrir? Como que o Rockefeller controla e por que ele começou a controlar toda a indústria farmacêutica? Porque antigamente os medicamentos eram todos naturais. Todos naturais. Assim como a profecia manda, a Bíblia diz. E como o Samuel demonstrou hoje, que ele tem a maior companhia de petróleo do mundo, ele percebeu que dá para fazer medicamentos com petróleo também. E começou a moldar a narrativa da mídia, por isso que também é importante a gente saber, como o Samuel mostrou, que está incluso em todas as áreas da sociedade. Então ele começou a moldar a narrativa da mídia para falar que aqueles remédios naturais não funcionavam mais e que os remédios via petróleo, que era o que ele vendia, funcionava de maneira melhor. Porém, com o tempo, nós vimos o que acontece, né? Milhares de doenças surgiram por causa desses remédios que ele produziu. O melhor é a medicação natural mesmo, é isso aí, viu, gente? Ô, Bruno, eu quero ver isso aí, tá bom? Eu também quero ver isso. Pode separar que eu quero ver, Bruno. Você já viu, até que você falou, baixa antes que exclua, eu baixei. Eu vou mandar no grupo agora, ele pode deixar. Tem que ser assim, vamos orar então, gente? Cortou a voz. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos pelos momentos importantes que passamos juntos, considerando as forças que estão agindo no mundo para reunir os reis da terra, os príncipes, contra o Senhor. Nós pedimos que o Senhor manifeste o teu poder sobre a vida dos seus servos, prepare cada um de nós para nós enfrentarmos o mal com a verdade, com o bem, e que o Senhor volte logo para nos salvar. Habilita a tua igreja, Senhor, faça derramar o teu santo e bom Espírito sobre nós, para que, iluminados com a glória do Espírito Santo, sejamos no mundo os porta-vozes da verdade de Deus e que o mundo possa se converter para Cristo, nosso Senhor. Deixa-nos sob as guardas dos seus anjos durante essa noite, que o Senhor nos dê um sono reparador e uma sexta-feira abençoada na tua companhia, preparando-nos para o teu santo e bom dia. Fica conosco, nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Povo,